evangelista estar aqui para trazer o momento da palavra de Deus. Convidar o presbítero Val, vai aqui fazer essa oração no mês, amém? O presbítero Val está com a oportunidade. Mais uma vez eu cumprimento o povo de Deus com a paz, Senhor Jesus. Você pode ir nosso igreja. Estenda suas mãos aqui com o nosso pregador Deus. E assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Para que interpretando o teu servo, qual trará a tua palavra. Que o Senhor seja com ele. Que o Espírito Santo de Deus dê unção e sabedoria. Que o Senhor venha falar conosco através do teu servo. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Eu saúdo, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estou feliz de estar aqui mais uma vez, devendo a amada igreja, nossa missionária ali, aí nosso amado irmão ali, Júnior, que me convidou. É sempre que Deus faz lembrar, digo que para ele vai ali, me convida, e quando eu estou à disposição, com certeza é uma honra poder servir. Amém? Irmãos, fale comigo minha esposa, já tive a oportunidade de harmonizar a Renata, fale também minha filha, marido do meu tio, a Tailane, também veio conosco nossos amigos e irmãos, faz parte do nosso mesmo ministério, a diaconisa Edivânia e o nosso auxiliar André. Somos gratos pela oportunidade que vocês nos dão nesta noite, tá bem? Irmãos, a hora já é avançada, então vamos entrar na palavra do Senhor. Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Glória a Deus. Mateus 28, verso 19. Todos acharam, irmãos? Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, vão, façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo, repita comigo, a tudo o que eu lhes tenho ordenado. Podem sentar, irmãos, dando glória a esse Deus. Glória a Deus. Irmãos, é um ponto-chave. O culto hoje fala sobre missão. Glória a Deus. Irei resumir isso daqui. Eu creio que os irmãos irão receber da parte do Senhor. Missão, eu acredito que tem que estar na veia do crente. Missão tem que estar na veia do crente. Ah, irmão, mas eu não prego, não, eu sou louco. Mas tu faz parte do corpo de Cristo. Então tu faz parte dessa missão. Nem que seja para carregar uma água, nem que seja para na hora de louvar, na hora de fazer alguma coisa, tu tem espaço nesse corpo. Então tu faz parte dessa grande missão. Amém, irmãos? Amém. E o interessante aqui, nesse texto, onde eu vou tocar em outros textos, e eu vou explicar um pouco aqui em cima, antes de entrar na mensagem. O interessante aqui é que a palavra diz: portanto, vão e façam discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí aqui ele fala assim, Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo. Aí ele diz assim: o que eu lhes tenho ordenado. O que Tiago ordenou o que João ordenou, o que Maria ordenou, o que Felipe ordenou, de que viu a ordem. Então nós temos que obedecer à ordem de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de entrar nesse contexto. Qual foi a ordem que ele te deu? Será que temos que seguir? Será que estamos seguindo esta ordenança?
Será que o teu chamado ministerial é um e tu está escolhendo para outro? Será que a tua chamada é uma e tu está indo para outro? Então, será que realmente nós cristãos estamos fazendo a vontade de Cristo? Glória a Deus. Missão ou glória? Missão eu coloquei aqui, irmão, que é um trabalho do coração de Deus. Missão é um trabalho do coração de Deus. É algo que vem do trono diretamente para nós. Irmãos, a gente tem que se sentir orgulhoso por ser um escolhido para fazer essa obra. Nós não temos que nos orgulhar, irmãos, da coragem que temos no mundo, não. Se a gente era disposto de falar na cara, ou de pensar, ou de portar um revólver, ou de dizer que não levava desaforo para ninguém, não. Nós temos que nos orgulhar de ser o servo de Cristo alistado no quartel para fazer essa grande missão. Sem se corromper ao sistema no meio do caminho. Glória a Deus. Escuta isso aqui, irmãos. Olha a observação aqui que eu coloquei. Deus, ele vê além. Se ele nos deu uma missão, ele sabe o motivo. Às vezes, Deus nos dá uma missão, às vezes estamos numa missão, e até dizemos assim: eu vou porque a missionária me chamou, eu gosto tanto da missionária. Nem orou antes, mas eu gosto tanto da missionária, eu vou. Entra, se alista, mas nem sabe por que está ali. Nem sabe o intuito da missão. Eu vim trazer para vocês aqui, irmãos, dentro dessa palavra, o que verdadeiramente é, no resumo, uma missão. Porque tem gente que está tanto tempo na missão e não sabe o que a missão é dele. Tem gente que está muito tempo no quartel e nem sabe o porquê está ali. Qual é a tua função, crente, no quartel? Qual é a tua missão no exército de Cristo? Porque às vezes a gente diz assim: não, minha missão é ficar ali sentadinho na cadeira. Eu digo que não. Eu digo e afirmo que não. Porque se tu fica sentado na cadeira e te esconde, e as filhas que estão lá fora precisando de um abraço teu? E aqueles que estão nos hospitais precisando de uma palavra de conforto, de uma transformação? Aleluia! E aí, irmãos? Missão. Glória a Deus. Será que a igreja de hoje, eu creio que aqui sim, mas será que as igrejas de hoje, que consta de movimento, têm feito missão? Porque se tua missão só escrever aqui dentro, não é missão. Tem que ter o ide. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu creio que o espaço é amplo para fazer a obra do Senhor. Escuta isso aqui, glória a Deus. Eu gosto dos irmãos estão ali, fica todo atento assim, atento à palavra, isso é bom. Reverência à palavra do Senhor. É muito chato, irmão, quando o pregador está pregando e fica. Aí um conversa do lado, do outro, atrapalha, não é, o andamento do culto. E vocês, dessa forma, me ajudam a pregar. Glória a Deus pela vida de vocês, irmãos. Mas escuta isso aqui: o que é a missão? É a tarefa dada por Deus à igreja de anunciar o evangelho a todos os povos, visando o buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Isso é um resumo da missão. Amém? A palavra missão tem raízes do latim missio onis, que significa enviar. O cristão tem um papel, uma ordenança missionária e é enviado para fazer a obra de Deus. Ou seja, esse é um dever nosso. Meu primeiro dever: mas eu não tenho muita dicção, então busca o aperfeiçoamento. Porque Jesus não pegou os pescadores ali, fez discípulo e disse assim: toma a cobra do leão, não. Teve um preparo. Teve um tempinho ali que Jesus teve um particular. Primeiro vem a aula teórica, quando tu vai para a escola para tirar a habilitação e já vai fazer a prova. Não, primeiro é a teórica. Depois da teórica tu vai para a prática. Porque Jesus não vai jogar ninguém na cova dos povinhos, não, irmão. Você está preparado, não. Jesus, primeiramente, agora tem gente que é apressado demais.
primeiramente sentar, escutar e entender qual missão Deus quer para as nossas vidas. Entender que o evangelho de missão é degrau por degrau. Por quê, irmãos? Tu já pensou? Tu enviado na missão, escuta aqui, igreja. Tu enviado para a missão, aí Deus te chama, aí tu se apressa um pouquinho ali porque tu não quis, tu foi ansioso, aí tem uma vida precisando, aí tu vai até com uma intenção boa, mas ao invés de tu trazer, tu nada. Eu estou trazendo aqui, irmãos, um contexto, eu queria ter mais tempo, mas eu estou trazendo aqui um contexto, e estou trazendo aqui, juntando para vocês entenderem que hoje em dia as pessoas não estão se importando com isso. Não estão se importando com quem está lá fora. Não estão se importando com a verdadeira missão, com se doar, com sair da sua zona de conforto, com visita nos lares. Não tem mais. São poucos que fazem isso. Se doam, jejuam pela vida de alguém. Se importam com quem sai do banco e vai lá para fora para buscar aquela pessoa que saiu. Ah, irmão, fulaninha era assim, era dor de cabeça. Ela se afastou, o problema é dela. Deixa ela para lá. Não é um trabalho de missão assim. Glória a Deus. Aleluia. Deus não te chamou para isso. Escuta isso aqui. Irmão, já tentei. Eu acho que se me mudar para pregar uma palavra que seja de movimento, eu volto nesse contexto. Porque Deus não me usa assim. Já tentei, eu busquei missões, trouxe a palavra de missões, mas Deus só me traz para isso. Porque primeiramente Deus quer tratar comigo. E depois Ele trata com a igreja. Mas Deus pergunta a mim e a você nesta noite: tu tem feito a missão que eu te ordenei? Tu tem feito? Oh, glória! Aqui tem gente que tem, eu estudei, eu dizendo, eu tenho. Oh, glória, Jesus, escuta isso aqui, irmão. Deixa eu pular um pouquinho aqui, que o tempo ele não é amigo, glória. Mateus 28, 19 falou, já li, não foi? Glória a Deus. Aí eu coloquei aqui, um chamado, uma ordem e um preparo. Tu tem um chamado, tu tem uma ordem, mas tu precisa se preparar. Porque Deus quer se utilizar de mim e de você, irmão. Porque tem coisa que João vai fazer e Maria não. Só que Maria busca e João não quer. Aí tu tem que buscar para Maria não fazer o que tu era para fazer. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Tu está entendendo que muita gente está tomando lugar do outro? Por quê? Tem fulano que não quer. Não se esforça, não busca, não ocupa seu espaço. Não veste a camisa. Missão, escuta isso aqui, missão não é para covardes, missão são para os corajosos. Primeiro ponto, que tu é corajoso, tu estás aqui e aceitas Jesus. Para mim já tem coragem até demais. Só falta só aperfeiçoar a coragem que tu tem. Porque só em aceitar Jesus, irmão, e largar o mundão, para mim já é corajoso até demais. Porque o mundo chama ou não? Mas não quero misturar as coisas não, vamos concluir aqui. Quem faz missão não vai onde quer, mas sim aonde Deus lhe manda. O missionário do Senhor, irmãos, oh glória, ele é assim como Jesus. A gente até tem nossa casinha, tem. Mas nós cristãos, se formos seguir o cristianismo ao pé da letra, nós não temos aonde reclinar nossa cabeça. Porque vai chegar um tempo que ele vai dizer assim, olha, tu vai lá do outro lado. E quando tu passar uma temporada do outro lado, aí Deus vai dizer assim, olha, tu vai sair daqui e agora eu vou te jogar pro outro. E assim vai. Porque é assim que o soldado de Cristo é utilizado. Para fazer missão. Para cumprir a obra. Sabe por quê? Tudo isso aqui. Eu sei que Deus gosta de honrar. Eu sei que Deus gosta de fazer. Eu sei. Mas sim, aqui em Pernambuco, oh glória, vamos dizer, o estado de fora, tivessem cristãos suficientes, corajosos para alcançar a vida. Tu acha que Jesus tiraria daqui alguém para levar para lá? Se Deus poderia utilizar os de lá.
Tu acha que porque Deus tira às vezes eu e tu daqui, dá certo, tem a promessa se cumprir, eu sei. Às vezes Deus quer um preparo, né? Outras com algo diferente contigo. Mas tu acha que porque Deus, às vezes, tem que estar aqui para olhar para o outro lado? É porque tem gente que está lá do outro lado que não quer nada com Jesus, não. É por isso que Deus às vezes traz de lá para cá e tira daqui para lá. Porque tem os que querem e tem os que se retraem. Não é assim ou não é assim? Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, eu estou até esse versículo na igreja, eu creio, na nossa igreja. A Bíblia diz no livro de Atos, porque tem tudo a ver com missão, que Paulo, ele queria pregar em determinado lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o impede. Por quê? Tinha uma voz que clamava do outro lado, que estava chamando pela vida de Paulo, clamando por aquela vida. Aí eu entendo que missões é eu usar a minha vida para ajudar outra vida. Não tem como, irmão, tu ser missionário de Cristo e não ter amor ao próximo. Não tem como tu ser missionário de Cristo e escolher quem tu gosta. Eu sei que empatia tem que existir, afinidade, eu tenho mais afinidade com o meu pastor e um pouco menos com a missionária, mas isso não me impede de amar a missionária. Não tem como ser cristão sem amor. Não tem como ser cristão se a gente não tem no coração uma empatia missionária de querer vida. Irmão, já escuta só para vocês, Não escuta para mim não. Quanto tempo tu não deu uma vida para Jesus? Não escuta para mim não. Eu sei que está difícil. Muito difícil. Não se entristeça se já faz um tempo. Não se entristeça, não. Porque o coração do povo tem endurecido. As pessoas estão com a cerviz dura, não querem mais se dobrar ao Evangelho de Cristo. Mas será que porque as pessoas não querem, tu vai desistir fácil? Será que porque as pessoas não querem? Eu levei uma fala agora. Está vendo aí? Preguei para mim mesmo. Eu preguei e Deus agora me fez lembrar de um algo e me retratou. Você está vendo agora que a palavra não é pregada só para vocês. Eu prego para vocês e prego para mim. Porque tem uma pessoa e a gente está insistindo por ela que ela está rejeitando nossa ajuda. E Deus agora me retratou porque eu disse, não vou mais atrás. Mas realmente, no livro de Eclesiastes vai dizer que há tempo de se aproximar e há tempo de se afastar. E vai ter um momento que você não vai poder fazer mais nada. Só a sua oração alcança. Não é assim? Mas Deus nos fala esta noite. Mas isso não é motivo para que você desista da vida. Minha missionária, não tem como. Escuta isso aqui. Tem gente que leva nome de missionária. Escuta isso aqui, irmão. Isso é muito sério. Tem gente que leva nome de evangelista, mas não sabe, escuta isso aqui, qual é a função que você tem que tomar. Infelizmente não sabe. Ou sabe, mas não exerce. Não a põe em prática. Me diga aqui, irmão, vocês, escuta isso aqui. Isso é uma palavra que nos retrata o nosso eu, que mexe com o nosso ego, que vai lá dentro e nos impulsiona para fora, porque às vezes tem algo lá dentro que quer sair e a gente deixa lá dentro trancado, não é assim? Às vezes por uma palavra negativa, às vezes por uma tristeza, às vezes por trabalhar demais, não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar, porque a gente sabe que dentro de casa tem uma família que depende da gente. Às vezes a gente deixa o nosso lado espiritual de lado por conta das coisas materiais e termina se esfriando para as coisas de Deus. Não é assim, irmão? Só que a gente foi chamado para um bom combate, irmãos. Aleluia! A gente precisa equilibrar as coisas. Glória a Deus. Irmão, já é 9 horas, mas eu vou encerrar isso aqui. E vou terminar aqui o contexto e vou encerrar que a palavra ela tem que ter meio, tem que ter início, meio e fim. Eu não posso terminar
terminar pela metade e deixar os irmãos aqui sem uma conclusão. Certo? Não é assim? Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Paulo, ele obedeceu a voz de Deus. E por obedecer a voz de Deus, no meio do caminho, na direção da voz que clamava por ele encontrou uma mulher que tinha o espírito de adivinhar. Ele agora liberta aquela mulher. E por libertar aquela mulher, ele vai preso. O preço da obediência. Quando tu obedece, nem sempre tu vai para uma cadeira, sentadinho, tomando guaraná e comendo lasanha. Às vezes, só por tu obedecer, tu fica doente, um filho adoece, uma porta se fecha. Aí tu fica entendendo, meu Deus, eu te obedeço e padeço. Não é assim? Ou não? Só que a nossa recompensa não é terrena. Sabe por que Deus muitas das vezes não te recompensa quando tu faz o algo? Porque primeiro a glória é tua, é dele. E tu tem que entender que a tua recompensa não é a coisa que fica, e sim. Aleluia! Porque toda vez que tu faz algo para Deus, tu recebe algo da terra, tu vai fazer com interesse. Então tu tem que entender que quando tu fizer, é porque a tua coroa tem que permanecer incorruptível. Deus não trabalha com barreira, não. Tu vai fazer missão, tu é um bom soldado? Vai, agora tu sabe. Água de coco é só no tempo. Vai ter dia que nem água vai ter. Vai ter dia que nem carne vai ter. Mas tu vai ter que obedecer a ordem de papai. Eu estou pregando aqui, irmão, estou desempregado. Eu estou pregando aqui, acho que não está tão fácil, está difícil, está apertando. Só que eu estou pregando. E estou sorrindo. E não estou sorrindo falsamente, viu? Deus conhece o meu coração. Eu não sorrio falsamente, Deus conhece. Minha esposa está ali, meus amigos estão ali. Quando eu venho para cá, quando eu falo de Deus, eu falo com alegria, tanto aqui como lá fora. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer, irmão, também com outros textos, mas eu não vou prolongar, irmãos. Eu respeito muito o horário. A Bíblia vai dizer também em outros textos de pessoas que por cumprir a obra de Deus padeceu. Ezequiel é um exemplo. Deus mandou Ezequiel profetizar contra o povo que estava rebelde. Quem foi que estava rebelde? Foi Ezequiel? Foi quem? Aí a Bíblia diz que Deus fala assim para Ezequiel: olha, eu vou tirar as delícias dos teus olhos. Aí Ezequiel fala assim, profetizando pela manhã, à tarde minha esposa morreu. E outra, Deus disse assim para Ezequiel: tu não vai chorar o luto da tua esposa. Era Deus querendo dizer, eu entendo, eu sou sua